Pablo Marçal é um dos homens mais vis, maus, picaretas que eu já vi na história da política brasileira. Então, assim, é difícil encontrar, olhando para a história, tentando lembrar assim do período redemocratizado, do governo militar, antes do governo militar, no Estado Novo, na Primeira, na Segunda República, eu não lembro de um picareta tão grande como o Pablo Marçal. Pablo Marçal é um homem que vive de vender sonho, vender ilusão para pessoas incultas no Brasil, que são pessoas que têm dinheiro. Isso no Brasil é muito comum. O Brasil tem muita gente rica e burra, muita gente rica e inculta, gente que nunca ouviu uma música erudita, gente que nunca foi ao teatro, gente que nunca fez uma viagem, a não ser para Bariloche, para Buenos Aires. E essas pessoas estão dispostas aí a dar 5 mil, 15 mil, 20 mil para fazer um curso com picaretas como o Pablo Marçal, que é um goiano estúpido, é um cara inculto. Pablo Marçal é um homem de uma cultura assim. A minha filha de 15 anos é mais culta do que o Pablo Marçal. Então, infelizmente, esse tipo de homem é levado a sério no Brasil. Por quê? Porque ele é rico. Então, o Brasil, infelizmente, é um país no qual dinheiro é adjetivo. Se você for rico, você é um homem admirável. Você vê que no Brasil as pessoas admiram o Neymar, que é uma pessoa abjeta. No Brasil as pessoas admiram Cláudia Leite, Ivete, admiram qualquer pessoa que tenha dinheiro. Zeca Pagodinho é um homem admirável no Brasil. Por que isso? Porque eles têm dinheiro. Então, infelizmente, eu anseio pelo dia em que isso vai acabar, né? Anseio, mas eu não sei se vai acontecer, eu não sei, é muito difícil. 9h11. Rapaz, pior que o professor está certo na questão, né? O culto, no Brasil existe um culto à ignorância. O Olavo já falava isso também, né? O professor Olavo. São 9h12 e não tem nada a ver com o cara mais rico. Como o professor disse, tem muito rico imbecil, né, Vanessa? Tem muito rico acéfalo, analfabeto. Demais. E muita gente também que, assim, o Pablo Marçal, ele tem um conhecimento entendam o que eu vou falar, assim, de versículo, de Bíblia, muito grande. Ele usa isso, né? Ele usa isso para a teologia da prosperidade. Ele fala o tempo todo como se o cara que tivesse ali, tal, fosse ser próspero. Ele não prega a cruz de Cristo em momento algum, né? A verdade dos fatos é que Deus quer a salvação de todos nós e muitas vezes é através da pobreza que você vai chegar a salvação, porque se você tiver dinheiro, você vai entrar na perdição. E é assim que a nossa vida é trabalhada, é com a cruz de Cristo. O Marçal trouxe... Ele trouxe uma ideia... O neopentecostalismo para a política. Para a política, exatamente, que é a maior das heresias. Eu costumo dizer, inclusive, que muitas vezes esse neopentecostalismo é pior do que próprias religiões, porque quando você tira uma pessoa da religião que não é cristã, certo? Teoricamente não é cristã, porque eu estou fazendo aspas aqui, porque na teoria essa questão pentecostal é cristã, na teoria, você ainda tem como salvar aquela alma, porque ela vai aprender sobre Cristo, vai entender que ela vivia num lugar errado, num momento errado. O cara que está nesse negócio, nessa heresia, ele não sai disso, pô. Ele acha que ele está servindo a Jesus e que é isso aí. E que ele tem que agir, né? Se ele agir moralmente correto, se ele agir... Não é, pô. É carregar a cruz. Aí, na hora que ele perde um ente querido, que tem um acidente, que ele perde todo o dinheiro para um picareta, ele deixa de acreditar em Deus. Pô. É assim. É lamentável, concordo com você, Vanessa. São 9h14. O Marçal tá agindo. A estratégia dele é o seguinte. Ele tá vendo, como todos estão observando, que o Lula não pode ser candidato. Lula está com uma desaprovação altíssima. Ele dá essa declaração visando resgatar eleitores lulistas para uma possível candidatura. E também passa um pano para o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro ficará inelegível, porque quando ele diz que o Bolsonaro conseguirá reverter a inelegibilidade, isso é uma grande mentira. Ele está querendo conquistar o eleitor bolsonarista também. Então o que eu vejo no Marçal, infelizmente, que a gente estava conversando aqui no intervalo, é uma pessoa sem escrúpulos, não tem um valor. Ele não tem uma posição, ele não está alinhado a valores. Então, o poder pelo poder, isso é algo assustador.
eu vou elogiar o Lula por uma estratégia e tudo mais, falar que ele é o grande líder político, isso é uma grande mentira, grande articulador. Da onde? O professor Olavo já explicou várias vezes que a articulação do Lula se restringia à distribuição dos recursos oriundos de corrupção, de esquemas de corrupção, como o Mensalão, Lava Jato, distribui entre os parlamentares, entre governadores, senadores. Essa é a articulação do Lula, sempre foi. Lula nunca foi especialista em articulação política, nem esses petistas. Eles são especialistas em distribuir recursos. Eles dividem o bolo com todo mundo, bolo oriundo de esquemas de corrupção. Essa é a articulação do Lula. Quando o Marçal fala que o Lula é articulador, é visando o eleitor lulista, que o Lula ele tem perde. Capacidade. Ele sim, o Marçal tem capacidade. O Bolsonaro não tem essa capacidade de pegar o eleitor do Lula, por mais que ele tente. O Marçal tem. Mas o Marçal tem, pô. A gente viu isso acontecer em São Paulo. Olha, eu conversava com pessoas de São Paulo que eram de esquerda e iam votar no Marçal, pô. Sim, a gente falou bastante. Assim, mais pra ala da esquerda, né? Iam votar no Marçal, porque achavam o Boulos muito radical e odiavam o governo do Nunes. Olha, eu vou falar um comentário aqui, Vanessa, que eu nunca falei ao vivo, vou falar pela primeira vez. Acho que eu já comentei aqui superficialmente. 2024, nós ficamos muito felizes com a questão do Marçal, mas principalmente eu fiquei feliz porque eu vou dizer pra você, muitos já sabem, a razão da minha felicidade foi porque foi o primeiro político que desbancou o Jair Bolsonaro. Foi. A realidade foi essa. Até usei um boné do Marçal aqui e quem sabe aqui das proximidades sabe que mais próximo aqui da Brado sabe isso. Porque tirou essa hegemonia bolsonarista da política, mesmo que local. Fez o bolsonarismo derreter Aí eu com fiquei maior feliz. velocidade. Não teve nada a ver com o Marçal, porque Não. eu sempre fui o crítico número 1 do Marçal e continuo sendo das maluquices que ele fala, como disse o professor. Agora, eu fiquei feliz porque o Bolsonaro conseguiu arrumar um outro cara, uma dor de cabeça. Se não tivesse o isso Marçal que eu fiquei nas feliz, eleições de 24, todo mundo ia obrigatoriamente entre aspas, né? Mas ia acabar indo na ideia do Bolsonaro, e foi nisso que ele contou, de que era para votar num abortista, num cara que é fortemente alinhado à ideologia de esquerda, que é o Nunes e tal. Aí chegou o Pablo Marçal como uma opção. Acabou. E outra, tirou a hegemonia do Bolsonaro. Aí me animou demais, eu fiquei feliz. Mas também, irmão, poder pelo poder, muito cuidado. Tem que ter, qual é o valor? Elogio o Lula, articulador. O Bolsonaro também. Cara, elogiou os dois, pô. Ai, não, eu não gosto Aí desse é tipo de meio coisa. picaretagem, querer pegar voto dos dois Aí lados. falam, a estratégia. É a mesma coisa do bolsonarismo, faz uma coisa errada, não tem crítica. Aí não, estratégia. Eu parei com esse negócio de estratégia que eu até peço desculpa aqui aos meus ouvintes, eu já usei muito isso, porque eu já vivi a política eleitoral e eu sei que tem esse jogo, né, de eleitores e tal. Mas quer saber? Acabou esse negócio, eu não vou mais defender isso. Ou você é correto ou você não é, ou você fala o que é certo ou você não é. É meio que Renato 38 tem razão, sabe? Eu vi o Pablo Sonati, não é o Marçal, o Pablo Sonati, o Renato 38, ele tá pra sair mesmo candidato aí a, não sei, candidato a presidente. Ele mesmo não quer, fala a verdade, isso aí, nem ele quer esse negócio. Ponto. Vanessa Moreira, se o programa Brado Jornal, obviamente a gente não pode falar tudo ao vivo aqui, mas se o programa fosse o que nós conversamos aqui nos bastidores, fosse ao ar, seria interessante. Mas o que você acha do Pablo Marçal nessas 3 declarações em entrevista polêmica à CNN? Primeiro, que ele disse que o Lula é o maior político de todos, articulador, que o próprio Marçal disse que vai disputar o governo ou presidência em 2026 e que o Bolsonaro pode ficar elegível, vai reverter a inelegibilidade. O que você acha? Para mim, são falas politiqueiras completamente ausentes de responsabilidade ou escrúpulo. Timóteo, qualquer ser humano hoje, na minha opinião, tá, que defenda ou Lula ou Bolsonaro não tem valor moral nenhum. Nenhum. Ou Lula ou Bolsonaro. Qualquer um. Não existe essa conversa de você defender o Bolsonaro porque ele é perseguido. Tem muito crápula perseguido e usando do vitimismo para se enaltecer. Não é porque você é perseguido que você virou Deus, não. A perseguição, às vezes, é produzida por você mesmo, que foi o caso do Bolsonaro. Certo?
Ele foi presidente da República, ele não foi mendigo, não. Ele foi presidente da República. Até se tornou mendigo de Pix depois, mas foi antes de ser mendigo, presidente da República. Certo? E o Pablo Marçal, ele me parece uma figura, nunca foi testado no poder, temos que deixar isso bem claro aqui, né? Nunca foi testado no poder. É um cara que fala muito bem, eu gostaria de vê-lo realmente participando de alguma eleição, porque ele faz um estrago nos debates, é muito legal, a gente viu o que ele fez em São Paulo. Não me arrependo de apoiá-lo, apoiaria novamente, porque eu sempre vou apoiar o desconhecido, ao invés de apoiar o crápula que eu já conheço, que, infelizmente, não tinha como votar no Nunes, né, em São Paulo. Realmente é uma indecência votar em um abortista. Então, o Pablo Marçal, cara, ele tá aí jogando pra torcida, ele quer negociar politicamente. Eu não sei qual é o objetivo desse cara, de verdade. Poder. Não sei. Eu acho que é poder pelo poder. Óbvio. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Eu não tenho idolatria por ninguém, apoiei ele, não me arrependo, né? Mas, assim, acho que ele deveria concorrer, sim. É triste que ele possa não vir a concorrer, porque também me parece que está inelegível. Mas acho que ia dar um trabalho, ia ser um sucesso ali nos debates e tal. Mas, de fato, a minha opinião sobre qualquer um que defenda, até, infelizmente, aqui, se algum dos nossos comentaristas for defender o Bolsonaro, meu pensamento sobre qualquer defesa a Bolsonaro ou a Lula é que a pessoa não tem o menor escrúpulo moral. Eu concordo, Vanessa. Eu queria comentar, depois dos nossos queridos, Pablo Sonati, o que você acha das declarações do Pablo Marçal? Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, professor Fernando, bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma ótima semana que está começando agora para todos nós. Começo assim, Pablo Marçal, governador do estado de São Paulo, com Renato 38 de vice. Parece brincadeira, mas esses dias eu estava vendo um pessoal comentando aí pela internet, falando que o 38 gostaria de vir para presidente, ou estão comentando o 38 para presidente. Seria uma boa chapa para mim, o Pablo Marçal, falando primeiro de governador, porque eu acho que para a presidência quem vai vir é o Tarcísio. Por que eu estou falando do Pablo Marçal? Para governador vai ficar um buraco em São Paulo caso o Tarcísio saia. E a gente precisa, no meu ponto de vista, eu entendo o que a Vanessa falou, que eu também não é que não existe Marsalete, né, Vanessa? É que a gente, às vezes, está cansado. A gente já teve Serra, a gente já teve Dória como governador. Então, dar uma chance para o Pablo Marçal, não vai acontecer nada. Para quem já teve Dória, que foi, eu acho que, o pior governador de São Paulo, então não vai acontecer nada. E para quem quer uma mudança, eu acho que seria uma chapa interessante o Pablo Marçal com o Renato 38. Desculpa. E por que isso que eu tô falando isso? Porque aqui em São Paulo, Timóteo, Vanessa, Fernando, se o Tarcísio for para presidente, o que está se apontando é Kassab no lugar do Tarcísio. Daí vai acontecer exatamente como aconteceu para a prefeitura, quando ficou o Ricardo Nunes contra o Pablo Marçal. Vai ficar Kassab contra Pablo Marçal. Daí o povo vai ter que fazer uma escolha. Eu sei que o povo de São Paulo adora fazer uma escolha ruim também, mas eu acho que entre Kassab... Imagina só, Tarcísio presidente, Kassab no maior estado do Brasil, com a maior riqueza, o estrago ia ser feio do Centrão no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quem vai ser o governador de São Paulo. Se vier o Marçal, se vier com 38, pode ser uma mudança, pode ser, sabe, Timóteo, uma visualização para o 38, para as pessoas conhecerem. De vez em a gente ter o Melo Araújo de vice, a gente vai ter o 38. Será que ele seria tão banana quanto o Melo Araújo, que tomou comida de rabo, desculpa falar a palavra, do padre Lancelotti? Enfim, será que ia ser assim? Eu confio no Pablo Marçal para se candidatar, não na pessoa dele, isso não. Mas eu acredito que ele poderia ser uma mudança no cenário político brasileiro. Se ele vai ser um bom prefeito, um bom governador, daí eu já não sei, gente. Mas enfim, entre Kassab e Pablo Marçal, com certeza eu iria de Pablo Marçal. Em relação ao Lula, de ser o maior
e do Bolsonaro ser injusto, ficar inelegível, eu acho que isso ele tem que falar para ficar bom com todo mundo. Se ele fala, o Pablo Marçal é esperto, né? Se ele condena o Lula, se ele bate no Lula, ele pode perder uma boa parte do apoio de pessoas que já estão cansadas do Lula. E se ele fala que o Bolsonaro tem que continuar inelegível, daí vai perder uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro. Então, embora eu concorde entre partes, eu concordo que o Bolsonaro não deveria ficar inelegível, que eu acho um absurdo, não deveria ser preso, também acho absurdo. Deixa o Bolsonaro concorrer. Se é isso que o povo quer, é problema do povo. A democracia é a pessoa escolher quem ela quiser. Então, deixa o Bolsonaro correr. Em relação ao Lula, o maior líder da história, bom, se for por números, realmente ele foi, né? 3 vezes presidente, elegeu praticamente 2 vezes a Dilma, né? Na primeira, depois foi impeachmentado, mas elegeu a Dilma na segunda vez. Mas se for por números também, o Lula foi talvez o maior presidente, talvez o maior político da história, mas por números ele também foi o maior corrupto da história. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.